Uma vez mais, boa tarde a todos. Bem-vindos, Sr. Ministro das Finanças, e obrigada por estar aqui connosco no encerramento deste primeiro dia de Conferência Negócios e Sustentabilidade 2030. É inevitável, até porque estamos também a falar da sustentabilidade como tema central desta nossa conferência, falar da questão e do papel da sustentabilidade nas finanças públicas. O que é que mudou com o paradigma de contas certas e porquê é que a sustentabilidade, do ponto de vista das finanças públicas, passou a ser prioritária também para aquilo que é a decisão da gestão política? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui hoje. Queria saudar toda a audiência. Na palavra sustentabilidade, neste sentido mais geral, a palavra sustentabilidade significa conseguirmos tornar permanentes, perenes, uma determinada realidade, um determinado benefício. E não há realidade social, económica, que se possa ser sustentável, ambiental, se não tiver também uma dimensão de sustentabilidade financeira, que torne, e no fundo, que transforme como viável e sustentável um projeto de desenvolvimento. E nós temos tido, aliás, a experiência de como a sustentabilidade financeira de um país é uma condição básica, fundamental, para múltiplos aspectos. Em primeiro lugar, para o acesso a recursos financeiros para um país que tem necessidade desse financiamento externo. Por outro lado, e por isso ele vir em condições financeiras mais adequadas. Essa, aliás, foi a grande razão da adesão do nosso país à moeda única, foi conseguir uma diminuição muitíssimo grande dos custos de financiamento, apesar agora das taxas estarem mais altas, não se comparam com as que seriam, num caso de termos uma moeda própria, num contexto de inflação elevada. Segunda dimensão é a dimensão da própria segurança, é a dimensão da segurança de nós estarmos mais protegidos para eventos externos de crises financeiras de origem externa. Tivemos muitas ao longo dos séculos, tivemos várias ao longo das últimas décadas, é um fenómeno relativamente periódico do ponto de vista da história económica, e quanto mais preservado tiver um país do ponto de vista dessa sustentabilidade, melhor. Por último, é um aspecto muito importante, é quanto mais sustentáveis forem as nossas contas, maior o nosso grau de manobra para agir perante as circunstâncias. Dizia que a política é a arte do equilíbrio das decisões. Também tem sido isso que tem estado na base daquilo que tem sido a forma como tem estado a decidir uma série de questões de apoios sociais, porque percebemos também, quando falamos de sustentabilidade, a componente social é determinante, e percebemos que, face ao atual contexto económico, a questão social tem ganho uma particular dimensão. A parte da sustentabilidade das finanças públicas tem também ditado alguma orientação no Governo quando está a olhar para depois a atuação ao nível dos apoios sociais e da decisão de ajudar quem está a atravessar mais dificuldades neste momento? Claro, e aliás o ano 2022 é um excelente exemplo para demonstrar o que é que se coloca ao decisor político e qual foi o caminho precisamente que seguimos. Não quis avançar logo com uma série de medidas que se calhar colocavam em risco a sustentabilidade das finanças públicas? Em primeiro lugar, não quisemos avançar logo com medidas que tínhamos uma incerteza tão grande sobre o andamento da economia em 22 que podíamos ser apanhados em contrapé, e por isso tomar decisões na base da confiança de que tudo vai correr bem é algo que não me parece adequado nem responsável para um decisor político, muito menos para um Ministro das Finanças. E por isso nós temos que agir sempre na prudência, nós temos que agir tomando as decisões que sabemos que podemos tomar, agindo sempre com precaução. E na dúvida, a dúvida é sermos cautelosos e previdentes, e é isso que se espera que o Ministro das Finanças assegure. Recordo-me quando nós aprovamos o Orçamento para 22, em maio, quando se apresentaram as estimativas de crescimento de 4,9, a guerra tinha começado muito pouco tempo antes, os preços estavam a disparar de uma forma muito significativa nos bens energéticos, havia uma enorme incerteza sobre o que é que ia acontecer no resto do ano. Iríamos entrar em recessão? Como é que ia acontecer com a Europa Central e de Leste? Iam entrar em recessão?
Que impactos é que iria haver adicionais relativamente a China iria continuar com a política Covid-0 e por isso isto é um grande constrangimento do lado do que era a grande fábrica do mundo continuar a ser esse constrangimento e por isso perante todo esse contexto de incerteza o que nós decidimos foi não, nós não podemos fazer aqui uma ampliação dos gastos públicos porque nós não sabemos se vamos ter um contexto mais adverso. À medida que o ano foi andando, nós fomos ganhando confiança de que havia inúmeros fatores de resiliência na economia portuguesa e também na economia europeia. E aí isso começou a ser evidente do ponto de vista financeiro. E mal se tornou que isso era evidente, nós entendemos que tínhamos que cumprir a nossa obrigação, que era a proteção dos mais vulneráveis, a devolução de todo o excesso financeiro que o Estado tinha arrecadado entre impostos, contribuições, IVA. Por isso, começamos com o IVA e depois fomos muito para além disso. Efeitos de inflação na atividade económica. Na atividade económica e na vida das famílias. Obviamente não conseguimos compensar tudo, porque não seria, aliás, razoável dizer que o poderíamos fazer e o conseguimos fazer, e a própria inflação tem efeitos muito assimétricos nos vários estratos sociais, e mas fizemos essa opção. E essa opção tem também, obviamente, uma dimensão financeira, porque, se repararem, se nós tivéssemos cumprido e seguido um caminho estrito de redução do déficit em 2022, pelas contas do que foi o nosso programa de apoios, que foi o quarto maior da zona euro, se nós não o tivéssemos feito e tivéssemos optado por um caminho estrito de consolidação, Portugal tinha tido um superávit de grande dimensão durante o ano de 2022. E agora, abrandam nessa consolidação orçamental, e foi bastante explícito na apresentação do Plano de Estabilidade ao referir isso mesmo, e o excedente orçamental que era esperado em 2026 só acontece em 2027. Na verdade, já esta legislatura terá terminado. Pergunto-lhe também, por outro lado, ainda que percebendo a questão da necessidade de acautelar quem precisa de apoios nesta fase, não faria também sentido, do ponto de vista das finanças públicas, aproveitar o atual contexto económico para uma maior consolidação ou, neste momento, sente que não seria a decisão adequada? Voltamos à filosofia. A filosofia tem que ser de prudência relativamente ao nosso andamento. Este ano, a nossa previsão é que a economia cresça mais do que aquilo que nós tínhamos previsto, mais do que se tinha previsto. Havia muitas previsões de recessão em 2023, felizmente elas parecem afastadas por completo, quer no nosso país, quer também em muitos países europeus, e por isso a nossa abordagem pode ser diferente. Ainda assim, estamos a falar de um crescimento que é bastante inferior àquele que aconteceu no ano passado. E por isso o que nós entendemos é a política orçamental neste momento, um contexto de crescimento que é efetivo, que é real, mas não deve ser mais um elemento a conduzir num processo de consolidação mais acelerada para ser, no fundo, um fator de retração da economia. Por isso achamos que precisamos de consolidar e assegurar que esta taxa de crescimento que estamos a prever vai mesmo acontecer e, de preferência, que a vamos mesmo ultrapassar. Estão, aliás, otimistas em relação a isso. Em segundo lugar, a nossa melhor projeção é esta. Eu tento não me alimentar muito esses estados de alma, porque num clima de muita incerteza, há um dia que saem notícias positivas, as pessoas ficam mais otimistas, depois há um evento qualquer, grande parte deles são externos, são de grande impacto e nós não os controlamos e depois as pessoas ficam muito pessimistas. Quer dizer, nós não podemos gerir assim, temos que gerir do ponto de vista quase da probabilidade e do nosso conhecimento sobre o que é que são os fundamentais da economia portuguesa e ir adaptando a política. Mas para dizer o seguinte, nós em 2022 partíamos de um déficit de 1,9%, que era uma posição que, do nosso ponto de vista, exigiu sempre uma grande atenção, porque num contexto muito adverso, um déficit de 1,9%, quando nos aproximamos do ano em que as regras europeias, do ponto de vista orçamental, vão ser restabelecidas, isto é, que nós perderemos margem de manobra autónoma para só por nós decidir um qualquer valor de déficit, 1,9% é muito perto de 3%. Excessivamente perto de 3. Quando nós estamos em 0,4, nós já estamos com um limite do ponto de vista, temos um buffer de margem de atuação que é muito mais significativo. Significa que nós hoje estamos muito mais preparados para enfrentar choques adversos que não estamos a antever, mas que temos que estar preparados, porque é assim que eu creio que é uma governação prudente. Por outro lado, 0,4%
com franqueza, nós já estamos numa posição de praticamente equilíbrio. Estamos agora aqui a discutir décimas que os economistas gostam muito de discutir nas suas previsões económicas, mas depois estamos aqui os dois daqui a um ano a explicar porque é que essas décimas não. Deixe-me ir à questão do crescimento da economia portuguesa, até porque esta é uma conferência que tem a presença de muitos empresários e de muitos gestores. O FMI, no relatório mais recente que publicou, frisava que a economia portuguesa estava entre as economias mais lentas do mundo e concluía isto com base numa análise ou com base num conjunto de previsões para o crescimento da economia entre 99 e 2028. Daria mais ou menos uma média anual de 1,2%. Isto é suficiente para um país que precisa de pagar também melhores salários, porque percebemos que a competitividade no mercado de trabalho aumentou significativamente? Falando de forma muito franca, vamos lá ver. O argumento de que o país praticamente não cresce numa série de 20 anos daqui para trás, de 2001 para aqui, é um argumento que eu percebo do ponto de vista da retórica política ou partidária. Mas vai ser possível crescer mais do que 1,2? Sim, mas eu já lá irei, porque eu, do ponto de vista do debate político ou partidário, percebo. Não é propriamente um argumento muito rico, mas percebo. É preciso que o partido que está na oposição venha dizer que o que está no governo não governa bem, depois o que está no governo diz que governa bem e que a oposição está a dizer mal do país. Pronto, isto é um clássico, os argumentos não mudam muito. É uma análise do FMI aos diferentes previsões de crescimento das economias. Não, o problema é o seguinte, não é razoável nós fazermos uma extrapolação para o futuro da economia portuguesa olhando para os últimos 22 anos e não olhando para os últimos 8. Porque se nós olharmos, é que a economia portuguesa e a sociedade portuguesa está a mudar dramaticamente. O crescimento da economia portuguesa no último ano foi a exceção em todos os últimos anos. Mas é que eu não falo do último ano. O último ano, não estou a dar esse exemplo, porque isso, aliás, não seria aliás, algo demagógico invocar uma exceção para fazer um caso. Mas já posso invocar a seguinte série. Entre 2019 e 2022, isto é, o pré-pandemia e o pós-pandemia, a economia portuguesa vai crescer mais de 3 pontos acima do que tem sido o crescimento da zona euro. Isto não tem significado. É suficiente para pagar melhores salários? Claro. Aliás, também resulta de estarem a pagar melhores salários. Os apoios que, por exemplo, atribuímos em 2022 tiveram impacto sobre a procura interna e, sobretudo, vão ter impacto em 2023 sobre a procura interna. Mas eu gostava só de voltar um pouco. É que o país de 2000, ou melhor, o país de 2023 não é o país de 2018, não é o país de 2010, não é o país de 2005 e não é o país de 2000. O país tem feito uma evolução extraordinária ao longo dos últimos anos, do ponto de vista da sua capacidade de produção de recursos humanos, do ponto de vista das próprias empresas que hoje estão a criar no nosso país, das empresas de base tecnológica. Aliás, eu creio que terá sido numa publicação do Jornal de Negócios que o ex-ministro Caldeira Cabral, aliás, mostrou qual era o valor das empresas portuguesas e como se tinha alterado a escala do valor das empresas portuguesas quando nós interiorizamos, contamos o que é o valor que as empresas de base tecnológica têm e que, no fundo, já são hoje várias das grandes empresas portuguesas, já têm esse perfil. Nós temos hoje um sistema de investigação e desenvolvimento muito mais robusto do que aquele que tínhamos. E tudo isso demonstra uma razão pela qual Portugal mantém características que já tinha antes, que é ser um país com uma taxa de emprego significativa, masculina e feminina, mas por isso, quando nós vemos os últimos 8 anos de crescimento da economia portuguesa, em que nós praticamente convergimos em todos, com exceção de um, é uma história que não pode ser apagada dizendo, não, mas nós vamos olhar para 2000. Porque, aliás, é que essa retórica de ir a 2000 leva a uma demagogia igualmente sem sentido, quer dizer, bom, mas então porque é que não recuamos de 2000 até 95? É que de 95 a 2000 Portugal cresceu muito. E porquê é que não recuamos então ainda um bocadinho mais uma década e meia? Bom, nesse caso não interessava porque o partido era outro. Nesse caso, porquê é que não existe um crescimento maior, independentemente mas é que eu acho que o crescimento da economia portuguesa e o desempenho da economia portuguesa, era este o ponto que estou a fazer, tem sido bastante mais sólido do que foi no passado e deriva esta solidez devido a alterações estruturais relativamente à economia portuguesa. Deixe-me dar um exemplo. A grande mudança que nós temos do anterior ao período de ajustamento para o pós-período de ajustamento é indiscutivelmente o peso das exportações.
no produto. Nós passamos a ser uma economia que passou a estar muito mais aberta e a exportar muito mais. Isto introduz não só uma diferença do ponto de vista do nosso desempenho económico, mas reflete também uma diferença do ponto de vista da produtividade, do ponto de vista da nossa capacidade produtiva. E por isso o país mudou e mudou para melhor nessa dimensão. E por isso eu acho que nós temos sido capazes de demonstrar nos últimos anos taxas de crescimento mais altas do que aquelas que tínhamos tido no passado, recente, pós-moeda única, isto é, o país pós-2000, por assim dizer, em que o efeito moeda única, entrada da China da OMC, globalização, fizeram aqui um conjunto muito grande de constrangimentos e de desafios à economia portuguesa que não foi fácil reagir. Agora, se nós olharmos para a última década, que tem sido uma década fundamentalmente de convergência, uma década de aparecimento de uma economia muito mais robusta, muito mais sólida, muito mais diversificada, com novos atores, novas agendas, muito mais internacionalizada do que aquilo que é. Eu acho que hoje a nossa economia tem um potencial de crescimento, está a demonstrar crescimento e tem um potencial de crescimento bastante maior do que aquele que tinha no ano 2000. Deixe-me ir aqui em questão, que há a questão também da mudança que houve de facto, e o mercado de trabalho tem espelhado isso, mas muitas vezes tem sido referido que a remuneração do trabalho é muitas vezes penalizada pela fiscalidade. Também já falou que uma das prioridades que tem é o alívio da carga fiscal sobre o trabalho. Abriu a porta a este alívio, mas como é que se vai lá chegar? O que é que isto significa de facto? Admite uma mexida nos escalões de IRS? Porque temos apenas um número, na verdade, não é? Os tais 1.100 milhões. Neste momento, da apresentação do programa de estabilidade, trata-se de definir o caminho, não é? A orientação, a dimensão. As medidas depois concretas vão ficar definidas por alturas dos orçamentos de Estado. Por regra, é esse o momento que temos escolhido para estabilizar o quadro fiscal para o ano seguinte. Mas estes 1.100 milhões, que estão mais ou menos 400 milhões neste ano, aliás, parece que há aqui sobretudo um efeito daquilo que já foi vindo a ser feito atrás, no que toca à questão do IRS, do que propriamente medidas para a frente. Tem as duas. É uma cautela ou há de facto intenção de haver duas, de atuar em duas vertentes? Há a intenção de atuar nas duas vertentes. Há um efeito da continuação das medidas que vêm de trás de desagravamento fiscal. Vou dar o exemplo, a política do mínimo de existência, que é uma medida da maior importância para todos os trabalhadores que ganham salários mais baixos e que, por via da fiscalidade, até o orçamento de 23, eram fortemente penalizados. Exemplo, um trabalhador que ganhasse o salário mínimo, se fosse aumentado em 50 euros por mês, do ponto de vista líquido não recebia mais nada. Tudo aquilo era carga fiscal devido ao problema do mínimo de existência. Temos também a aproximação da retenção àquilo que é o rendimento. A aproximação da retenção àquilo que é o rendimento, embora isso não envolve, é um problema que tem impacto no déficit do ano, mas não tem impacto no global das receitas do Estado. Entra menos num ano, recebe-se mais no outro, ou o inverso. Mas quer aquilo que se fez no mínimo de existência, essa assim implica uma redução fiscal muito significativa. A alteração que se fez relativamente aos 2 pontos da taxa relativamente ao escalão seguinte, que afeta no fundo todos, tudo o que fazemos no primeiro e fazemos no segundo, depois tem repercussão em todos os outros. Aquilo que se fez de alargamento relativamente ao IRS jovem, o que fizemos relativamente ao alargamento da dedução do segundo filho, tudo isso é um conjunto de medidas que estão de trás e que se vão prolongar. E o que é que há de novo? Aquilo que o que há de novo ficará para o Orçamento de Estado. Mas admite um desdobramento de escalões novamente? Eu não queria entrar, não queria estar a especular sobre medidas antes de as termos. Eu percebo o papel da Diana, mas ainda estamos cedo no ano, estamos em abril. Agora, gostava de referir aqui que a dimensão do que nós prevemos em matéria de desagravamento fiscal é aquilo que nos parece hoje, à data de hoje, que nós temos possibilidade de nos comprometermos em fazer. E também sinalizar que a nossa prioridade é fazê-lo em sede de IRS. Mas, mais uma vez, se as perspectivas se traduzirem em resultados, se as perspectivas, à medida que o ano avança, forem melhorando, se as perspectivas relativamente aos próximos anos forem melhores,
A nossa vontade e disponibilidade e orientação política é para irmos mais longe do ponto de vista do desagravamento fiscal. Mas isso atual, não pode ser prometido nem comprometido. Só insistindo um pouco, neste cenário atual, estes 400 milhões seriam, por exemplo, metade para aquilo que já foi feito e metade para novas medidas que possam vir a ser implementadas? Aliás, eu creio que o número exato no primeiro ano, sim, creio que é metade, nos anos seguintes são cerca de 250 milhões em novas medidas. Em novas medidas creio que isto por está ano desagregado, até 2000 sim, exatamente, até 27. Muito bem. Deixe-me colocar-lhe também uma questão em relação ao investimento público. Tivemos um painel com o setor financeiro, com a Banca Nacional, que olhou muito para as questões dos desafios, dos riscos e também do que tem sido a própria resistência das empresas à atividade, mas um dos pontos que foi destacado é que o investimento, que é essencial a este período também de transição, não tem estado a decorrer na medida do que devia, também porque há alguma cautela dos empresários. No momento em que estamos a executar o PRR, em que há disponibilidade e fundos públicos por via da União Europeia para isto, o que é que falta e de que forma é que o investimento público pode ajudar neste processo de transição? Mas essa apreciação do painel foi sobre o investimento privado ou empresas, público? Privado. Bom, vamos lá. Que por prudência há alguma contenção em avançar já com algum tipo de investimento. O investimento não tem, de facto, crescido de forma significativa. Mas ele cresceu de forma muito significativa em 2022. O crescimento do investimento privado em 2022 foi na casa dos 2 dígitos. Os números que estavam a apontar eram na ordem dos 3%, com algum receio de... mas lá está, os dados não são relativamente ao investimento privado foi superior a 2 dígitos, foi na casa dos 2 dígitos durante o ano de 2022, mas também tem aqui um efeito base relativamente aos anos de 2021, mas houve uma dinâmica que se notou, aliás, quer dizer, quando nós nos deparamos com problemas de escassez de mão de obra na sociedade portuguesa, é evidente que isso é fruto também de novos investimentos, de novos projetos, de novas necessidades das empresas, e isso reflete maior investimento. O investimento público tem sido relativamente ao investimento público, o investimento público está muito associado aos ritmos do desenvolvimento dos quadros comunitários, dos fundos comunitários. Eu tenho tentado chamar a atenção para o facto que os quadros comunitários, no fundo os grandes programas de financiamento, seja da política de coesão, seja o PRR, não têm uma distribuição linear ao longo dos anos da sua execução, mas não têm como nunca tiveram, nem aqui nem em nenhum país. Isto é, quando nós temos um período de 7 anos para a execução de um programa, talvez explicando assim, isto não é uma reta, isto não se executa ao mesmo todos os anos. Mas é simples explicar porque o padrão é sempre o mesmo e aquilo, se calcarmos, todos os quadros comunitários têm o mesmo padrão de execução. Começa muito baixo, passa assim um primeiro ano a tentar subir, depois tem picos de execução e depois chega ao fim, na fase da transição, a execução já é muito menor. E este ciclo, não é, deste perfil de execução, está associado a coisas que se repetem, que são naturais. É preciso, por um lado, montar a máquina, a regulamentação, a arquitetura, os sistemas. Mas é preciso, do lado de quem são os promotores de investimento, fazerem os estudos, os projetos, os concursos, e depois, então, sim, lançar, no caso, as obras, as empreitadas, o que for. Quem constrói uma fábrica, quem constrói um hotel, sabe que o seu ciclo de investimento não se executa do ponto de vista financeiro de forma igual num período de 4 anos para fazer uma obra. Admitindo que já tem os licenciamentos todos, o que já não é nada mau, já é um grande avanço, quando chegar à fase da execução, há de começar, tem que fazer o projeto, depois tem que haver revisão do projeto, depois há de escolher a empresa, e já não estou a falar do lado do Estado em que estes processos, por razões de transparência, a sociedade exige, e bem, que tenham procedimentos bastante mais sindicáveis. E por isso, o que está a acontecer em matéria de fundos comunitários é que, quer em 23, mas depois, sobretudo em 2024, o que nós vamos ter já em 23 e depois em 2024, é que nós vamos entrar em fase de muito maior maturidade do desenvolvimento dos projetos.
Por isso, aquilo que em 2021 era, por exemplo, um estudo prévio para uma linha de metropolitana, que durante 22 foi feito um projeto, que em 23 é feito um concurso, que no fim de 23, depois das contestações, começa a obra, chega ao ano de 24, tem uma obra a andar. No caso, por exemplo, do metropolitano em Lisboa, falo de antes, porque as obras estão neste momento em curso, com grande velocidade de execução. E por isso o que nós vamos assistir, do ponto de vista do ano de 23 e de 24, e que aliás está expresso no programa de estabilidade, é precisamente isso, é uma muito maior maturidade dos projetos e maior execução financeira. Aquilo que nós sabemos que tem sido a história portuguesa é que nós temos sido sempre bons executores, isto é, Portugal não devolve dinheiro por não executar. Agora é preciso ter a noção que às vezes quando se fala, mas quando se fala que no fundo a execução é baixa relativamente ao período dos 7, é que a execução não é linear. Muito não é? bem. E nós estamos a entrar, como é dizer, na fase de maior aceleração, o que vai ter impacto também sobre o investimento privado, sobre as oportunidades para as empresas. Por exemplo, este debate que às vezes haveria se o PRR estava mais nas empresas ou mais... Todo o investimento que é feito a partir do Estado... Todo o investimento que é feito a partir do Estado acaba sempre na economia e acaba sempre a ser realizado por empresas privadas que vão executar esses projetos. E para fecharmos, já falámos aqui sobre a questão da fiscalidade sobre o trabalho. Gostava de perceber se do lado das empresas há também aqui margem, ainda que exista sempre esta cautela e esta prudência em relação à execução orçamental, se existe margem também para poder haver algum alívio do lado das empresas? Nós já fizemos no Orçamento para 23 alterações em várias áreas da fiscalidade das empresas, das quais eu destaco duas. A primeira, que é uma que tem uma enorme importância, aliás, ambas sujeitas ao mesmo princípio de podermos apoiar o reforço dos capitais próprios das empresas. Precisamente porque antecipávamos o ciclo de subida de taxas de juros que estamos a viver. Tudo isto foi antecipável e foi afirmado, aliás, pelo Governo no debate do Orçamento de Estado, quer de 22, quer também de 23. Como se antecipava um ciclo de subida de taxas de juros, como sabemos da situação de menor capitalização de uma parte do nosso tecido produtivo, em particular à saída da pandemia, a nossa prioridade foi muito olhar para este tema. E houve aqui duas áreas de política duas alterações muito importantes que foram feitas. A primeira tem a ver com a mudança de todo o modelo de reporte de prejuízos fiscais. Isto é, os prejuízos fiscais que tinham um prazo de utilização limitado, nomeadamente no caso de grandes empresas particularmente limitado, o que nós alinhamos foi o regime de reporte de prejuízos fiscais pelas melhores práticas europeias, permitindo... Mas isso é o que na prática já está feito e já está a ser, que vai começar a sentir-se no dia-a-dia das empresas, se há margem para ir mais além do que essas medidas já foram tomadas. Sim, mas há uma outra dimensão, mas eu só fiz esta introdução porque tem a ver com o sentido estratégico daquilo que nós pensamos fazer no futuro. Esta mudança relativamente ao reporte dos prejuízos fiscais tem uma enorme importância na medida em que nós vamos conseguir apanhar todos os anos, em particular os anos da pandemia e até anos que podem ir para trás relativamente englobar todo um conjunto de períodos. Isto é, aos lucros que as empresas vierem, isto é, as empresas vão poder deduzir os prejuízos fiscais durante mais tempo aos lucros que vão obtendo nos períodos de crescimento que estamos a ter e de resultados que estão a ter. E a segunda medida teve a ver com o regime fiscal de apoio à capitalização das empresas, que foi, no fundo, concentrar os apoios ao investimento, bonificando muito tudo aquilo que seja reinvestido dentro da própria empresa. Em síntese, dentro destas duas linhas, dentro desta linha de orientação, a nossa intenção é prosseguirmos este caminho. É aqui que eu creio que faz sentido, porque nós estamos aqui a resolver dois problemas ao mesmo tempo. Estamos a libertar mais recursos para as empresas, mas estamos também a libertar mais recursos que têm como destino o reforço dos capitais próprios numa tentativa de contrabalançar o que tem sido e o que é algo estrutural na nossa economia, que é uma dependência muito significativa dos capitais alheios no financiamento das empresas. Muito rapidamente, porque já resvalámos no nosso tempo, a reprivatização da TAP vai ajudar também à sustentabilidade das contas públicas? Nós estamos a olhar para o processo, irá certamente, até porque a própria lei
é clara relativamente à afetação das receitas das privatizações. Mas o olhar fundamental relativamente à privatização da TAP é o olhar estratégico, é o olhar de qual é a melhor solução estratégica para o futuro da empresa, dentro de um mercado altamente competitivo, como é o mercado da aviação internacional, e esse vai ser certamente o foco fundamental de todo o processo de decisão. Muito bem. Ministro das Finanças, Fernando Medina, muito obrigada por ter Obrigado se pelo juntado convite. a nós e por também ter dado aqui a visão sobre aquilo que é a sustentabilidade das finanças públicas. Muito obrigada e obrigada também a todos que nos foram acompanhando. João.